Porque o importante de tudo que eu vou falar aqui é você compreender, que é o resumo, que você não tem nada a ver com circuncisão, nem com obra da lei. Você tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, porque você não é judeu, você é gentil, ou seja, de outra gente, você é estrangeiro. Então, o que você tem quem você tem como apóstolo é o apóstolo Paulo, a pregação apostólica paulina para a tua vida, na essência da palavra dele para você. Você viver uma vida de fé em Cristo, a vida em si no Evangelho é bênção, mas nunca foi e nunca será fácil. Que Evangelho, sobretudo, fala de renúncia, e renúncia do eu, do ego. Evangelho sempre fala disso. Melhorar sempre para se tornar mais próximo de Cristo. Mas não é isso que me salva, é a graça. Mas a graça de Cristo faz com que eu seja melhor. E naquilo que eu não consigo vencer, e haverá coisas que eu não vencerei, justamente para que, e é assim, para que eu continue sempre dependendo daquele que é a graça, Jesus. E que me dá da sua graça. Porque a graça, tanto é aquilo que eu recebo, como a graça é o próprio Cristo que se deu por nós, sem nós antes merecermos. Agora, depois de estar em Cristo, eu mereço porque recebi a graça dele. Eu mereço porque recebi a justiça dele. Antes eu não merecia, mas quando ele troca de lugar comigo, como ele trocou na cruz, isso passa a ser uma realidade para mim. Eu agora tenho os merecimentos de Cristo derramados sobre mim, que isso é a obra da substituição. É isso que a justificação faz. A palavra fala de justificado em Cristo. Houve a substituição. Então eu fiquei totalmente salvo, totalmente livre. Lá na cruz, Jesus tomou meus pecados e recebeu a minha condenação. Então, quando eu compreendo isso, aí é bênção total. Então eu preciso compreender a diferença. Então eu tenho aqui Gálatas 1, versículo 18, que diz assim: decorridos 3 anos, que é só para a gente cumprir aqui, mas a gente vai tocar em algumas questões. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. É muito importante que em nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos, que nós pregamos, que as pessoas glorifiquem a Deus por causa de nós, por causa do nosso trabalho. Expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, Paulo diz, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito estava com ele e Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. Eles, isto por causa dos falsos irmãos. E a ideia toda aqui é o tempo todo, ele está falando aqui para a igreja da Galácia, é que queriam que eles entrassem primeiro pelos rituais judaizantes. E Paulo, quando vê essa situação, para mostrar justamente que o evangelho que ele pregava era esse, o evangelho da graça, e que a circuncisão não é na carne, mas no espírito, mediante a fé em Cristo, ele não permite que Tito, como ele diz aqui, seja circuncidado. Ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo, e nos reduzir-nos à escravidão. Ele fala aqui, querer nos levar para a escravidão do que? Da lei. Paulo já tinha vindo de tudo isso. E ele não quer submeter alguém que não é da lei, que é, como era o caso de Tito, à lei, de forma alguma. Aí ele diz, aos quais essas pessoas nem por uma hora nos submetemos. Não nos submetemos a ele de jeito nenhum. Olha que coisa interessante que ele fala aqui.
para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês, entre vós. Porque se naquele momento em que Tito está com ele permite que Tito seja circuncidado para agradar naquela hora, no local que é o local dele, vamos colocar assim, a igreja dele, que ele está edificando, a igreja que eu digo é a eclésia, são as pessoas, aquela congregação. Se ele ali, como se diz, ele amolece ali, se ele afrouxa ali, estava tudo perdido. Então naquele momento ele diz, não, é pela graça, ele não precisa de circuncisão, como não precisa de nenhum elemento judaizante para continuar a sua vida no Evangelho. Ele precisa crer apenas no que Jesus fez. Esse é o Evangelho que eu prego. Isso que Paulo estava dizendo com aquela atitude. Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho... Qual é a verdade do Evangelho aí? É que Jesus fez tudo, cumpriu tudo, o véu rasgou, eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso mais das abluções, dos sacrifícios, de todas essas coisas. Eu preciso estar em Cristo e crer no que Ele fez de todo o coração. É isso que eu preciso. Porque a vida cristã já é uma vida de renúncia. Não preciso colocar mais peso sobre mim ainda, além do que eu já tenho. Jesus falou, né? Mas sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe o jugo? Existe, como Jesus disse, mas ele é suave. Comparado ao jugo da lei. O jugo é aquele peso, aquela coisa que colocava no animal para ele carregar o peso. Então, que prendia ele colocava aqui nele, colocava no outro, tipo uma cangalha, como diz, colocar aqui e ele vai arar a terra, ou ele vai carregar o peso. Ele diz que o jugo dele é suave. E o fardo, o peso que você carrega, tem peso no Evangelho, sim. Mas comparado ao legalismo religioso, é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Então ele diz aqui, nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele está falando claramente aqui dos apóstolos, dos outros, os quais tenham sido antes, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Está falando aqui de novo da questão da circuncisão e desses rituais todos que se fazem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentar no lugar aqui de ensino, né? No sentido de ensino ali, nada me acrescentaram. E nem me chamaram a atenção em nada. Eles viram o que eu tinha, compreenderam o que eu tinha, o que é que eu estava trazendo, qual era a minha missão. Eles, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, pregar essa palavra para os incircuncisos, ou seja, para os estrangeiros, assim como Pedro tinha recebido o evangelho para pregar para os da circuncisão. E aí ele explica, pois o que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. É por isso que eu digo que o nosso apóstolo, a palavra é Paulo, que operou em mim para com os gentios. Ele era apóstolo dos gentios. Por que é que eu vou entrar por outro caminho? Se é o caminho da graça que está sendo proposto para mim. Então, hoje nós estamos falando sobre a diferença entre o que Paulo pregava e os outros pregavam. Aquele que recebeu a revelação de Jesus, aquele que compreendeu que tudo aquilo que era feito antes apontava para Jesus e que agora em Cristo se há liberdade, porque você que não é judeu, você que é gentil, você que é estrangeiro, você não teve nenhum contato com nenhum tipo de concerto, nem mosaico, nem davídico, nenhum. Você está em Cristo e você tem que começar daqui do zero para frente. Em Cristo. Amém? É isso que Paulo fala aqui. E aí eu volto em Gálatas 2, quando ele diz assim, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para os judeus, é isso que ele está querendo dizer, também operou em mim, eficazmente, de forma eficaz em mim, para com os estrangeiros, para com os gentios que não conhecem nada do Antigo Testamento.
E aí os apóstolos, quando viram isso, é diferente, eles pensaram consigo, é diferente. E não tem essas coisas que nós ainda andamos com Jesus, mas porque alguns acham o seguinte: mas os apóstolos andaram com Jesus e foi maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, em termos de entender o Evangelho da Graça, para Pedro, João, Tiago, andar com Jesus, judeu e guardador da lei, deu um problema na cabeça deles. Eles precisaram de muita caminhada e de conviver muito com Paulo, que a história mesmo diz, a história eclesiástica diz que quando João, você precisa entender, quando João vem da ilha de Pátimos, ele vai para Éfeso. Paulo já tinha morrido, sim, mas a mensagem que estava lá na igreja de Éfeso era a mensagem paulina. E João, o apóstolo João, bebe dessa fonte lá. Sabe João, que teve aquelas revelações lá na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, ele bebe na fonte paulina. E se você for prestar atenção, os escritos de João e até o Evangelho, ele tem muita coisa parecida com as de Paulo, porque ele bebeu nessa fonte. O Evangelho de João é mais tardio. Então ele bebe nas fontes paulinas da fé e da revelação. Então são coisas que nós temos que ir montando esse quebra-cabeça para o Evangelho aos gentios, o Evangelho paulino, venha a ser bênção para nós. Para não entrarmos nesse caminho que a igreja está entrando aí. Tem entrado, infelizmente. E aquele que operou de forma eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou de forma eficaz em mim para com os gentios. Ele diz: e quando conheceram os apóstolos, Pedro, Tiago e João, conheceram a graça que me foi dada, coisa extraordinária, na carta de Pedro, Pedro diz, conforme a sabedoria que Deus deu ao nosso amado irmão Paulo, e que as pessoas distorcem, veja que ele diz a sabedoria, e que Paulo escreve coisas difíceis de as pessoas entenderem, das pessoas que são privadas de entendimento, de iluminação, de revelação da palavra de Deus. Ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados como as colunas da igreja, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, ou seja, estenderam as mãos dizendo: pode ir, pode levar essa palavra como vocês estão levando, pode levar porque é a palavra de Deus e é para ser pregada ao mundo, para que não voltem para cá, para a circuncisão, mas que possam entender que são recebidos por Deus mediante aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo foi circuncidado fisicamente para você não ser circuncidado. Jesus sofreu recebendo os teus pecados e foi à cruz para que você não receba condenação mais nenhuma por causa dos teus pecados. Porque você, estando diante de Deus, movido pelo Espírito de Deus, se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Cristo te purifica de todos eles. Não tem mais por que você se lembrar. E ainda que as pessoas queiram lembrar dos teus pecados passados, você pode e tem toda a certeza de dizer para elas, e a ousadia de dizer: você está lembrando dos meus pecados, mas Jesus não lembra mais. Você está me acusando dos meus pecados passados, mas Jesus não me acusa mais, porque eu entreguei minha vida para Ele, o sangue dele me purificou e meu passado já passou. Para mim é só uma lembrança. Para você que está com o coração endurecido, com o coração muitas vezes vingativo, é um problema. Mas para mim não é mais problema, porque Jesus fez uma obra na minha vida. Se você é de Deus, Deus devia ter feito essa obra na sua vida. Abra o seu coração para que Ele faça. Pare de ter ódio das pessoas, de ficar vivendo a sua vida o tempo todo no passado. Passe a viver o momento presente, lembrando daquilo que Jesus fez na tua vida e na vida da outra pessoa. Talvez, às vezes, até um parente teu, um marido, a esposa, o filho, que você não consegue perdoar determinadas coisas. Comece a exercitar isso. E lembre-se, perdão não é esquecer, perdão é superar. Supera, meu irmão, supera isso.
Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. É como que ele diz assim, o que você tem é tão grande, você tem é tão maravilhoso, que lembre-se apenas daqueles mais necessitados. E Paulo diz, não, eu fiz isso, o evangelho é para trocar, transformar, iluminar, abençoar, e é também uma mão estendida para o mais sofrido, para o mais necessitado, humanamente falando, financeiramente falando, porque Jesus vem, esse evangelho vem para tirar o pobre da sua miséria, sim, para lhe dar uma nova mentalidade, para que ele seja próspero em tudo, porque é o que o evangelho tem para você. O evangelho tem para você uma mudança total, corpo, alma e espírito. Cristo foi para a cruz, corpo, alma e espírito, para salvar, abençoar, mudar a tua vida, corpo, alma e espírito.